Cara, eu queria quebrar o protocolo aqui, porque eu acho que eu vou esquecer desse mangá, mas eu queria muito, porque eu li nessa semana, mas eu queria muito recomendar esse mangá, também pra fazer corte no canal, porque eu li um mangá chamado Seishun Shounen Magazine 1978 a 1983, que só tem traduzido em inglês, então é um pouco triste isso. Mas é um mangá que conta esse período de 78 a 83 da Shonen Magazine, visto pelo Makoto Kobayashi, que é que foi o autor de Ichi no Sanshiro, e que era o mangá dele na época. Mas o mangá acho que é mais conhecido no ocidente dele é aquele What is Michael, que é aquele mangá do gato. Já Você ouvi falar, já, já. inclusive é muito foda ele contando a história, que é nesse mangá, o Seishun Shonen Magazine é um mangá dele contando a experiência dele na indústria nessa época. Aí ele vai contando outras coisas, vai contando muita coisa de bastidores. É meio que um mangá de memórias sobre a experiência dele na época, né, de como foi trabalhar na Kodansha. Inclusive ele conta uma curiosidade do Aris Michael, que é muito foda, que ele tava publicando algum mangá na época já, na Magazine. Aí o editor dele falou assim, pô, acho que seria legal tu publicar um outro mangá também. Aí falou assim, pô, mas acho que 20 páginas é muito, assim, eu quero eu quero um mangá de 4 páginas só. Ele falou assim, meio que naquela situação por exemplo, alguém te chama pra sair, tipo assim, ei, bora na balada hoje. Mano, eu só vou na balada se tu me der R$ 100. Aí eu quero te dar R$ 100, tá ligado? Tipo, tu tá falando alguma coisa que não quer que tu não vai acreditar que vai acontecer. Pra tu poder meio que usar como desculpa e acontece, sabe? Aí falou assim, não, eu só faço se for um mangá de 4 páginas. Aí o editor falou assim, ótimo. Ah, mas por que isso é interessante? Porque esse foi meio que o primeiro mangá curto da história, assim, sabe? O, os mangás curtos de 4 páginas começaram porque o cara tacou um pedido que aparentemente era impossível, tá ligado? Mas o. Mas no Ichini no Sanshiro conta toda essa época da Magazine, conta muita coisa de bastidor também em relação a época de publicação dele, ele era um dos novatos da revista, né? Aí ele olhando. Aí o grupo de novatos meio que ficava se bicando pra ver quem tinha o mangá mais legal. Aí estavam lá numa reunião, brigando, não sei o que. Aí aparece o Chiba Tatsuya na frente deles, todos se levantam e gritam assim: Ah, meu. Todo mundo diz assim: é o Chiba Tatsuya dele. Aí todo mundo grita assim: Boa noite, tá ligado? As coisas de respeito, assim, que É o eu. paizão, né, cara? Esse cara é foda. Exato. E eu acho também interessante esse mangá, porque a gente fala de Shonen Jump, né? A gente vai falar de Shonen Jump toda semana, e vai falar hoje também. Mas eu acho interessante ver esse paralelo da Magazine, que, sei lá, segunda maior revista de mangás do Japão também, e não perde feio pra Jump, sabe? Tô lendo umas coisas assim do. Não, é que eu cheguei numa época meio complicada, assim, da revista. Aí tu lê os mangás, tu pode não saber os títulos, que, né, anos 70 não veio muita coisa do Japão pro ocidente, né, de mangá, né? Ou de. E era também uma época que não tinha muita adaptação para anime, não sei o que, então foi meio que uma época que foi esquecida pro ocidente. Mas tu olhando assim, estavam na época, tu olha, sei lá, o George Morikawa, que é o cara do Hajime no Ippo, Do o Ippo. Tezuka, o Gonagai, o Chiba Tatsuya, o Fujiko Fujio, o Kadikawa que aí tu fica assim, caralho, isso é meio que um Dream Team, assim, sabe? O, A galera esquece essas porra, né? Que a Magazine, tipo, tinha essa galera toda, é muito louco. Exato. Ele contando também, e também ele conta por um breve momento porque não publicava esses mangá na época, mas contando também a ascensão da Magazine, porque meio que a gente sempre discute que a queda da Jump no fim dos anos 90, que por consequência é o auge da Magazine, né? Porque os caras falando que se ela Eles vendia quase, esperaram eles. os caras vendiam quase o nível que a Jump vendia de Dragon Ball, quando tinha Dragon Ball na revista, sabe? Os caras vendendo Sim. 4 milhões por semana, assim, uns números absurdos, tá ligado? O... Então ele tá com toda essa experiência de que tá com um monte de história também de que eles mesmo não tendo tempo para fazer nada, os caras ainda arranjavam tempo para resenhar, para ir em reunião, se divertir. Ele tá com esse lado legal da indústria e tá com o lado ruim de umas coisas que tu lê, quando tu vai lendo, pensa assim, cara, é absurdo um ser humano fazer umas coisas desse tipo, no sentido de exaustão de trabalho, sabe? O Ô, Mads, tu sempre conta quando possível aquela história do Higini Kakeiro? É o quê? Foi 3 páginas triplas? Eu não lembro mais o que era. Cara,
Como assim? Não lembro. Não, é que Do o ponto que é, final. tipo, não, ele é O um mangá que Ringen teve um marco. Ringen Kakeira é um marco na história porque foi um dos únicos que teve É, 3 páginas duplas seguidas a luta final de Ringen Kakeira, que é um foi, marco lá no foi o Japão. foi o capítulo final parou o Japão, mas assim, bombásticos assim. É, os que teve, acho que depois foi Naruto e One Piece, acho que teve essas páginas duplas É, assim. Mas Ringen Kakeira é o que teve da história, tá ligado? Não, sim, isso é um grande marco. Mas o Ichini no Sanshiro fez uma coisa que é tão maluca quanto na Magazine, que o cara, ele teve 6 capas de revista, por consequência também aquela página colorida, né? 6 capas de revista consecutivas. Caralho. deve ser insano, mano. Não, e é insano porque ele vai contando a história dos bastidores, ele, cara, falando que nessa época ele dormia 8 horas por semana. Tá Cara, ligado? Isso é algo. cara, isso é Quando o cara, crime, tá ligado? quando o cara quase morreu, assim, porque o cara, ele, sei lá, parte das horas que ele dormia, tipo, ele tava no banheiro cagando, ele caía no sono, sabe? Era meio que esse o momento que ele dormia no dia, tá ligado? Isso é muito triste. E o. Aí vai contando os perrengues também em relação a trabalho, que, tipo, sabe, o cara nessa rotina ainda assim lançava um mangá mensal junto com isso, tá ligado? Isso é muito inacreditável pensar no. Como é que funcionava. Além de contar outras histórias também de que sei lá, gente que ficava muito doente em relação ao mangá, que ficava meio que com depressão por causa de tanto trabalho, não sei o quê. Mas é uma jornada, é um mangá que conta uma jornada de altos, bem altos em relação a tu entender o quão legal pode ser um mangaka, e quão horrível pode ser um mangaka. Então, é um mangá muito interessante, eu realmente acho maravilhoso esse mangá. Acho que é um mangá que eu fui ver no meu anime list, no meu anime list, não tinha ninguém que tinha lido, então achei interessante que, cara, é algo que parece. É que esse termo é muito escroto de usar, né? Mas parece meio que mangá essencial, assim, pra conhecer a indústria em Sim. relação a mangá de memórias, em conhecer uma época de como funcionava a própria mídia, sabe? Então, acho muito bom esse mangá e eu recomendo ele, vale a pena demais. Aí terminou o corte agora. Muito obrigado. Mas Beleza. inacreditável, o cara lançou 6 capas consecutivas na Shonen Magazine, Caralho, cara. como de o cara vivia também essa porra, cara. Eu vou ver essa porra depois, vou checar. E o cara, É o cara isso. era casado ainda, mano. É impressionante com um cara desse.